Você consegue imaginar o que acontece quando um exército em grande número se depara com uma força menor, mas extremamente bem treinada? Muitos diriam que a quantidade vence, que o exército maior sempre prevalece. Mas, e se eu te disser que a Rússia, com toda a sua imensidão e poderio militar, foi devastada por uma brigada mecanizada de elite da Ucrânia? A 66ª Brigada Mecanizada foi responsável por um golpe destruidor que desmantelou os planos das forças russas na região de Lyman. O que parecia ser uma conquista fácil para a Rússia se transformou em uma derrota humilhante e repentina, que pegou os invasores totalmente desprevenidos. Você está assistindo ao Front Brasil. E o que é ainda mais impressionante, tudo isso aconteceu durante a noite, no silêncio da escuridão, quando as forças russas tentavam avançar sem saber que estavam sendo observadas, planejadas e atacadas de formas que eles nunca imaginaram. A estratégia ucraniana, com a ajuda de tecnologia de ponta, tornou impossível para os russos sequer se movimentarem sem ser detectados. Nesse cenário, a superioridade numérica russa não significou nada diante da destreza e da preparação ucraniana. As forças russas estavam se preparando para expandir seu território em Lyman, uma área-chave no conflito. Mas, assim que os russos tentaram se infiltrar para realizar um reconhecimento, os soldados da 66ª Brigada Mecanizada, com grande precisão e rapidez, detectaram e atacaram a unidade inimiga com granadas, destruindo parte do grupo de vanguarda. O que parecia ser uma missão simples de reconhecimento para os russos acabou se transformando em uma armadilha mortal. Quando os russos perceberam que estavam sendo atacados, já era tarde demais. As granadas caíam do céu como uma chuva de fogo, destruindo veículos e interrompendo qualquer tentativa de avanço. Uma verdadeira lição de guerra para quem acreditava que a quantidade e os números poderiam fazer a diferença em um campo de batalha moderno. Mas a situação não parou por aí. Logo, outras forças ucranianas começaram a atacar com seus drones FPV, que conseguiram destruir um Kamaz de suprimentos russo. O veículo, que deveria servir para reforçar as tropas russas, acabou se tornando uma espécie de veículo fantasma, já que, após ser atingido, começou a rodar desgovernado, sem qualquer controle, deixando o exército russo sem respostas para os ataques ucranianos implacáveis. E enquanto a Ucrânia mantinha o controle absoluto da situação em Lyman, os russos tentaram um último movimento desesperado. Em uma tentativa de reforçar suas tropas em Kherson, os russos se mobilizaram para entregar infantaria perto da ponte Antonivsky, uma região estratégica para a Rússia. No entanto, as forças ucranianas estavam vigilantes. Os operadores de drones ucranianos estavam atentos à área e conseguiram interceptar e destruir qualquer tentativa de aproximação russa, mostrando que a capacidade de vigilância e resposta ucraniana é imbatível. Além disso, em uma operação de inteligência, as tropas ucranianas conseguiram destruir uma unidade de reconhecimento aérea russa no setor de Zaporizhzhia. Quando os russos tentaram lançar seu drone Orlan, pensando que poderiam se infiltrar sem serem detectados, a inteligência ucraniana agiu com precisão. Utilizando drones de vigilância e munições cluster, as forças ucranianas desmantelaram a unidade russa, fazendo com que os invasores abandonassem seus equipamentos e fugissem em desespero. Esse ataque foi apenas uma das várias ações rápidas e precisas feitas pelas forças ucranianas, que conseguiram derrubar não apenas drones russos, mas também veículos blindados pesados, como o BMP-3, que se tornaram presas fáceis para os drones FPV da 88ª Brigada de Assalto Aéreo da Ucrânia. A Rússia, que acreditava ter a superioridade no terreno, agora estava sendo derrotada de maneira estratégica e precisa, sem poder fazer nada contra a onda de ataques ucranianos que se intensificavam a cada dia. Mas a guerra não se resume apenas aos ataques diretos. A Ucrânia também está vencendo com a guerra eletrônica, onde as forças russas estão sendo derrotadas de forma invisível. Durante os confrontos, o uso de tecnologia de guerra eletrônica tem sido fundamental. Os drones russos são neutralizados ou suprimidos, sem que seus operadores sequer percebam. Ao mesmo tempo, os sistemas de comunicação russos têm sido alvo constante, e os exércitos de Putin estão sendo forçados a lutar sob uma sombra de incerteza e desorganização. E enquanto os russos enfrentam perdas insustentáveis,
As forças ucranianas, ao contrário, estão mais determinadas do que nunca. O último relatório do Estado-Maior ucraniano revelou números chocantes. Mais de 1.700 mortos russos, além de tanques, veículos blindados e UAVs destruídos. Esse não é apenas um impacto militar direto. É uma devastadora demonstração de que a guerra que a Rússia tentou impor à Ucrânia não vai sair como eles planejaram. Neste vídeo, falaremos sobre a estratégia do presidente Donald Trump para encerrar a guerra na Ucrânia, afastar a Europa das negociações e entregar uma possível vitória para Vladimir Putin. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e ative o sino das notificações para não perder nenhuma novidade. Para entender a atual situação da guerra, precisamos voltar no tempo e analisar o que levou a esse momento crítico. Desde a invasão russa em 2022, a Ucrânia conseguiu resistir graças ao apoio militar dos Estados Unidos e da Europa. Mas agora, com Trump na Casa Branca e sua política externa focada em cortar gastos e evitar conflitos prolongados, tudo pode mudar. Altos funcionários dos Estados Unidos e da Rússia vão se encontrar na Arábia Saudita para discutir um possível cessar-fogo. E o mais surpreendente? Nem a Europa nem a Ucrânia foram convidadas para a conversa. Isso mostra um claro sinal de que Trump quer um acordo fechado entre Washington e Moscou, sem interferências externas, e que está disposto a negociar diretamente com Putin os termos para o fim da guerra. Enquanto isso, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky já percebeu que pode ser deixado de lado e tenta pressionar a Europa a agir. Recentemente, ele fez um apelo por um exército da Europa, sugerindo que o continente deve assumir a defesa da Ucrânia sem depender dos Estados Unidos. Mas até agora, os líderes europeus não deram sinais de que estão prontos para bancar uma guerra sem a ajuda de Washington. O grande medo dos aliados da Ucrânia é que Trump aceite as condições impostas por Putin para encerrar o conflito. Segundo informações da Conferência de Segurança de Munique, Putin exigirá o reconhecimento dos territórios ocupados, a queda do governo de Zelensky e a imposição de uma nova constituição ucraniana, proibindo qualquer tentativa de entrada na OTAN e na União Europeia. Para muitos analistas, Trump pode aceitar esse acordo, não porque apoia Putin, mas porque quer se apresentar como o presidente que acabou com a guerra. Se isso acontecer, a Europa será colocada diante de um dilema: aceitar a paz russa concedida por Trump ou financiar sozinha a resistência ucraniana. Essa exclusão da Europa das negociações já gerou revolta entre os principais líderes europeus, que temem que um acordo fechado sem sua participação acabe prejudicando não só a Ucrânia, mas todo o equilíbrio de poder no continente. Mas será que essa paz realmente significaria o fim do conflito? Muitos especialistas acreditam que não. Putin nunca quis apenas a Ucrânia. Para ele, a guerra é um instrumento de controle dentro da Rússia e uma ferramenta para redefinir as fronteiras da Europa. Se a Ucrânia for forçada a aceitar os termos russos, o que impede Putin de testar os limites da OTAN e avançar sobre outros territórios no futuro? O que sabemos até agora é que Trump está determinado a encerrar a guerra rapidamente, e Putin pode sair desse acordo como o grande vencedor. A Europa pode até tentar agir sozinha, mas será que tem capacidade para bancar uma guerra dessa magnitude? A guerra pode estar perto do fim, mas a que custo? E será que essa paz será duradoura? Ou apenas uma pausa antes de um conflito ainda maior? Deixe sua opinião nos comentários. Lavrov e Rubio supostamente concordaram em remover barreiras comerciais entre seus países. Mas por que isso importa tanto? Caso as sanções sejam suspensas, a Rússia terá acesso a novos mercados, fontes de financiamento e, o mais preocupante, mais capacidade para sustentar a guerra. Atualmente, o Kremlin depende da China e da Índia para manter sua economia funcionando. Mas e se os Estados Unidos também entrarem nesse jogo? Isso poderia significar um golpe fatal para a resistência ucraniana. Além disso, essa mudança demonstraria uma nova abordagem por parte de Washington. Sob Donald Trump, a ajuda militar à Ucrânia já foi reduzida consideravelmente. Agora,
essa possível abertura comercial pode indicar um distanciamento ainda maior. Se isso ocorrer, Kiev ficará isolada e Putin terá caminho livre para consolidar sua posição. Por outro lado, a Rússia já não avança como antes. Durante meses, as forças russas intensificaram os ataques, mas agora a ofensiva parece ter perdido força. O primeiro motivo é o inverno. Sem folhas nas árvores, as tropas ficam expostas à vigilância aérea inimiga. O segundo fator é a exaustão do exército. Nos últimos 5 meses, as perdas russas aumentaram. Unidades norte-coreanas abandonaram suas posições em Nikolsk, na região de Kursk, e a 155ª Brigada, que deveria dar suporte, simplesmente não apareceu. Isso gerou críticas dentro dos próprios canais militares russos, que agora questionam a organização e a moral das tropas. Mas será que essa desaceleração é um problema real ou apenas uma pausa estratégica? Moscou pode estar preservando forças para um grande ataque no momento certo. No que se sabe até agora, a Ucrânia segue resistindo, principalmente com o uso de drones. Possíveis cenários para esse cessar-fogo. O primeiro desfecho possível seria um cessar-fogo frágil. Neste caso, Washington poderia intermediar uma trégua temporária, congelando o conflito sem resolvê-lo. Isso poderia envolver o reconhecimento do controle russo sobre Donetsk, Luhansk, Zaporíjia e Crimeia, além da garantia de que a Ucrânia não entrará na organização do Tratado do Atlântico Norte. Em troca, parte das sanções à Rússia seria suspensa. O problema? Kiev dificilmente aceitaria perder território oficialmente, e Moscou poderia usar esse tempo para se rearmar. O segundo cenário seria ainda mais extremo: uma divisão territorial. Os Estados Unidos e a Rússia poderiam redesenhar o mapa da Ucrânia, anexando formalmente as regiões ocupadas ao controle de Moscou. O restante do país receberia garantias de segurança da Organização do Tratado do Atlântico Norte e da União Europeia. Além disso, uma zona neutra poderia ser criada entre as áreas ocupadas e o território ucraniano. No entanto, essa solução enfraqueceria a confiança dos aliados ocidentais e poderia incentivar futuras ofensivas russas. O terceiro desfecho seria o mais devastador para Kiev: a retirada total do apoio norte-americano. Se Trump decidir que o conflito não é prioridade, a ajuda militar pode ser cortada. Isso resultaria no colapso das forças ucranianas por falta de armamentos e abriria espaço para uma nova ofensiva russa. Moscou poderia expandir suas conquistas para além do Donbass, alcançando Odessa e até ameaçando a capital. Se Washington abandonar a Ucrânia, o Ocidente demonstrará fraqueza, incentivando ações mais agressivas da Rússia, da China e até mesmo do Irã. O destino da Ucrânia está em jogo. Trump pode estar prestes a tomar uma decisão que mudará o rumo da guerra. Mas será que ele realmente busca a paz? Ou está entregando o país para Putin? E você, o que acha? Qual desses cenários parece mais provável? Se gostou da análise, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para acompanhar todas as atualizações. Nos vemos no próximo vídeo. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, compartilha com um amigo. Até a próxima. Olá, queridos telespectadores, sejam bem-vindos ao Front Brasil.